Quem nunca se perguntou sobre a autenticidade dos manuscritos antigos, desses textos milenares que moldaram civilizações inteiras? É fascinante, não é mesmo? E se eu lhes dissesse que muitos desses documentos, reverenciados por gerações, têm réplicas falsas que passaram despercebidas até mesmo pelos especialistas mais renomados? Hoje vamos explorar profundamente os mistérios e as armadilhas das réplicas falsas de manuscritos antigos, revelando o engano que pode estar por trás de muito do que acreditamos. Vamos começar nossa jornada falando sobre a natureza desses manuscritos. Manuscritos antigos são documentos escritos à mão, geralmente em pergaminho ou papiro, que contêm textos de extrema importância histórica, religiosa ou literária. São heranças do passado, muitas vezes tratados com quase devoção. Mas, como toda herança valiosa, eles também são alvos de falsificadores. Parece incrivelmente difícil de acreditar que algo tão sagrado e antigo possa ser falsificado, mas as motivações para isso são muitas e variadas. Alguns falsificadores são motivados pela ganância, outros pela vontade de provar um ponto ou reinterpretar a história, e alguns simplesmente adoram o desafio intelectual de enganar os especialistas. Vamos começar pelo manuscrito de Voynich. Este é um dos manuscritos mais misteriosos e debatidos da história. Descoberto em 1912 por Wilfrid Voynich, este livro sem título, escrito em uma língua e código desconhecidos, tem sido objeto de estudo por criptógrafos, linguistas e historiadores por mais de um século. Apesar de todos os esforços, o manuscrito ainda não foi decifrado. Mas e se eu lhes disser que há indícios de que o manuscrito de Voynich pode ser uma farsa? Alguns estudiosos sugerem que ele foi criado por Voynich próprio ou por um dos seus contemporâneos como uma brincadeira ou um experimento. É fascinante considerar que um dos textos mais estudados e reverenciados da história possa ser um elaborado engodo, uma peça de arte criptozoológica. Agora deixemos de lado um pouco os manuscritos enigmáticos e falemos de textos religiosos. Tomemos, por exemplo, os Evangelhos. A autoria e a autenticidade dos manuscritos do Novo Testamento têm sido debatidas fervorosamente ao longo dos séculos. Muitos falsificadores, ao longo dos tempos, criaram versões alteradas desses textos para promover suas próprias agendas teológicas. Um exemplo clássico são os Evangelhos apócrifos, que foram escritos para incluir doutrinas ou eventos que não estão presentes nos textos canônicos. O Evangelho de Tomé, um desses textos apócrifos, foi descoberto em meados do século XX, mas sua autenticidade é questionada até hoje. Embora contenha ensinamentos atribuídos a Jesus, muitos estudiosos acreditam que foi escrito por seguidores gnósticos séculos após a morte de Jesus, ao invés de ser uma transcrição direta de suas palavras. É um lembrete poderoso de como a fé e a história podem se entrelaçar de maneiras complexas e às vezes enganosas. Passando da religião para a literatura, temos um exemplo impressionante, os manuscritos de Ossian. No século XVIII, o poeta escocês James Macpherson afirmou ter encontrado e traduzido antigos poemas gaélicos atribuídos a Ossian, um bardo lendário. Esses poemas obtiveram imensa popularidade, influenciando figuras literárias de peso como Goethe e Napoleão Bonaparte. No entanto, décadas depois descobriu-se que Macpherson havia fabricado grande parte do material, sintetizando fragmentos de lendas com sua própria criação poética. Esta revelação causou grande escândalo na época, mas também levantou uma questão fascinante. Uma obra de arte perde seu valor se for descoberta como falsa? Os poemas de Ossian ainda são apreciados pela sua beleza e expressão emocional, apesar de sua autenticidade ser questionada. Aqui o engano provoca uma reflexão sobre a validade da arte e da tradição oral. Saindo da literatura e retornando à história, vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Descobertos entre 1946 e 1956 em cavernas perto do Mar Morto, esses manuscritos judeus datam do século III ao século Finos do Corseco. Eles incluem textos bíblicos, apócrifos e sectários, e são considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Porém, até mesmo esses documentos sagrados e antigos não estão a salvo de falsificação. Em 2002, fragmentos adicionais dos manuscritos do Mar Morto surgiram no mercado de antiguidades. Esses fragmentos foram adquiridos por colecionadores particulares e algumas instituições respeitáveis. No entanto, uma investigação realizada na última década revelou que muitos desses novos fragmentos são falsificações modernas. Cuidadosamente elaboradas,
para enganar até os especialistas mais experientes. A falsificação desses manuscritos revela não só a ganância por trás da venda de antiguidades, mas também a vulnerabilidade das instituições ao desejo de possuir um pedaço da história. É uma lição valiosa sobre a necessidade crítica de verificação e autenticidade em todas as áreas do conhecimento. Diante de tais casos, é inevitável nos perguntarmos como distinguir o verdadeiro do falso. A paleografia, a ciência que estuda a escrita antiga e medieval, e a análise de tinta e material são ferramentas fundamentais na identificação de manuscritos autênticos. A datação por carbono também é um método confiável para determinar a idade dos materiais orgânicos. No entanto, nenhuma técnica é infalível, especialmente quando falsificadores habilidosos estão em jogo. Agora vamos levar nossa discussão para o Oriente. Na China antiga, textos confucionistas e taoístas desempenharam um papel central na formação cultural da nação. No entanto, durante a dinastia Qin, o imperador Qin Shi Huangdi ordenou a queima de livros e a matança de estudiosos para consolidar seu poder. Para preservar seu legado, alguns eruditos falsificaram textos antigos para substituir os que foram perdidos ou destruídos. Tais falsificações tiveram um impacto duradouro na cultura chinesa, influenciando desde a filosofia até as práticas religiosas. Alguns desses textos falsificados chegaram a ser considerados autênticos por séculos, moldando a identidade cultural de uma civilização inteira. Isso nos leva a refletir sobre como a história e a cultura são muitas vezes construções frágeis e susceptíveis a manipulações. Em uma perspectiva moderna, há o famoso caso dos diários de Hitler. Em 1983, um jornalista alemão chamado Gerd Heidemann anunciou a descoberta dos diários pessoais de Adolf Hitler. Esses documentos pretendiam oferecer uma visão inédita da mente do ditador nazi. Um grande jornal alemão, o Stern, comprou e publicou extratos dos diários, causando uma sensação mundial. No entanto, após uma análise meticulosa, foi revelado que os diários eram uma falsificação engenhosa, criada pelo falsificador Konrad Kujau. Este caso ilustra como até mesmo a história contemporânea não está imune a fraudes. A ânsia por documentos exclusivos ou revelações chocantes pode levar ao descuido e à credulidade, sublinhando a importância de métodos rigorosos de autenticação. Então, o que podemos aprender com essa viagem pelas réplicas falsas de manuscritos antigos? Em primeiro lugar, a importância da dúvida metódica. Questionar e investigar a autenticidade dos textos que moldaram nossa compreensão do mundo é essencial para evitar enganos. Em segundo lugar, a ciência e a tecnologia são aliadas indispensáveis na luta contra falsificações. Ferramentas como a datação por carbono, a análise de tinta e as técnicas de imagem avançadas podem revelar falsificações que antes seriam impossíveis de detectar. Finalmente, e talvez mais importante, devemos lembrar que a história é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de verdades e mentiras. Os manuscritos antigos, sejam autênticos ou falsificados, nos ensinam lições valiosas não apenas sobre o passado, mas sobre a natureza humana e a busca incessante por significado e autenticidade. Incentivo cada um de vocês a continuar explorando, questionando e aprendendo. E antes de finalizar, quero expressar meu mais profundo agradecimento a todos vocês por dedicarem esse tempo valioso a essa jornada comigo. Que possamos sempre buscar a verdade, abraçando tanto as luzes quanto as sombras que compõem nosso conhecimento. Façamos desse um compromisso coletivo com a sabedoria, o respeito pelo passado e uma busca incessante pelo verdadeiro entendimento. Muito obrigado por estarem aqui e até a próxima descoberta.